É isso aí, a gente tem essa proposta, né? Já estamos, na verdade, com essa proposta que já é uma realidade e já está plasmada no plano físico e é mais um centro, mais um ponto de luz aqui no sul da Flórida. Então, na verdade, é um pensamento que nos trouxe, né, a esse propósito, sem dúvida nenhuma, é prosseguir com os ensinamentos de Jesus e Kardec. É a família universal que se reúne aqui na Terra para dar o prosseguimento. Então, com muita felicidade, sim. E logo, logo, todos vão receber o convite. Está pertinho de abrir, falta só mais um pouquinho. Então, o nosso tema de hoje, como o Mauro falou, pensamento, vontade e criações mentais, ela traz esse título como enfoque o livro Pensamento e Vida, da psicografia de Chico Xavier, né, do Espírito Emmanuel, que vai nos trazer com mais propriedade conceitos e objetivos que vamos trabalhar no que seja o pensamento. Nós sabemos que o pensamento, ele é o criador, é o nascedouro das emoções no fluir do bem e no mal pensar. Para aí, um pouquinho para a gente refletir, quando Emmanuel diz que não basta só pensar. Pensar, todos nós pensamos. O objetivo lógico de que a doutrina espírita nos convida é pensar bem, porque pensar mal não adianta nada, nós sabemos disso. O diferencial desse pensar bem, ele vem envolvido com conceitos nobres que precisamos abarcar e ter consciência de que ao pensar bem, teremos que agir e interagir para podermos exemplificar dentro do plano da ação. Sair de um pensamento, de uma ideia, de uma síntese somente e fazer fluir, plasmar dentro desse plano de ação, que é o pensamento, para concretizar definitivo dentro dessa ação. Então, como o pensamento, ela é a fonte de tudo, primeiro, se vê, sentimos, percebemos dentro desse raciocínio, desse pensamento. E aí é o que Kardec convida todos nós. O pensamento em direção ao bem, a qualidade desses pensamentos que irão influenciar dentro da vontade para podermos criar mentalmente. E como vamos ver que a vida mental, ela é tão importante quanto a vida física, que tudo começa dentro desse plano de ação. E as nossas criações mentais, vamos ver também que há uma influência direta, tanto do plano superior, da vontade primeira, que é Deus nas nossas vidas, como podemos fazer fluir essas criações para o nosso bem próprio e para o bem da coletividade. Então, o espelho da vida está aqui nos mostrando que a mente é esse grande espelho que vai refletir tudo quanto nós pensamos. E muitas vezes, a maior parte das vezes, nós estamos pensando e aparentemente acha que não está acontecendo nada, que ninguém está vendo, que ninguém está sentindo as emanações desse pensamento que irão repercutir como ondas magnéticas, levando e influenciando para o bem ou para o mal. Podemos observar, e temos visto isso, criaturas, irmãos nossos, que com seus pensamentos solitários recriam dentro de um monólogo, de um pensamento e de uma fala singular, produzindo ali efeitos saudáveis ou não, a depender do nível evolutivo dessa criatura. Por isso, os nossos pensamentos, eles irão, né, penetrar nas camadas mais profundas, tanto nossa como dos outros. Por isso, a nossa atenção do orar e vigiar, como Jesus nos coloca, ela deve ser aplicada diretamente a este ponto que nos diz respeito. Como é que eu penso? Como é que eu estou vivendo? Como eu estou interagindo com o mundo físico e o mundo espiritual? Os meus pensamentos geram consequências? Claro que sim. Como é que eu emano esses pensamentos? Como é que eu sei que ele está atingindo os objetivos ao qual eu estou me propondo? É só observar as nossas atitudes. Em tudo quanto nós estamos inseridos, o que vai nos repercutir esses pensamentos. A minha fala, o meu pensamento, o meu sentimento
Tudo gira em torno desses objetivos que eu quero atingir. Por isso ele nos convida a pensar, mas pensar bem. E aí é que nós vamos ver dentro desse aspecto aqui, como ele vai nos trazer, Emmanuel nos traz esse conceito. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas estacionamos sobre a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação do progresso. O que isso quer dizer? O que isso me remete? Diante de tudo quanto eu estou interagindo, eu estou respirando energia, literalmente, que irá penetrar, que irá me trazer esses benefícios, sejam provisórios, salutares. Eles podem me escravizar, porque nós sabemos que as criações mentais negativas, elas nos escravizam a depender do seu teor e da sua amplitude, que irão trazendo esses influxos também perniciosos ou positivos, bons, para nos ajudar no nosso progresso. Por isso nós temos visto, principalmente em reuniões mediúnicas, aonde o intercâmbio mediúnico das comunicações, estamos ali respirando uma atmosfera espiritual, aonde há um trabalho gigantesco da espiritualidade em fazer, a maior parte das vezes, as modificações dessas energias para que, ao sairmos dali, estejamos bem. Um trabalho de passes, por exemplo. Um estudo edificante. Uma evangelização. Todo o trabalho promovido que nós estamos empenhados, realizando dentro desses propósitos, aonde as energias se fazem, se fundem dentro desse intercâmbio, impulsionando os elementos que nós estamos longe de imaginar, de sentir, perceber a manipulação dessas energias para que nós possamos dali obter a saúde do corpo físico de consequências espirituais e morais. E assim poderemos aproveitar melhor o momento que estamos envolvidos em tarefas edificantes, onde estamos reunidos na comunhão do bem, na parceria do trabalho do bem, por exemplo, para podermos extrair, incorporar e nos renovar em todos os nossos propósitos a que viemos aqui na Terra, para crescer e evoluir. Então, quando ele vai nos dizer, Emmanuel nos diz, dentro desse trabalho de intercâmbio, que o reflexo esboça a emotividade, e a emotividade, ela plasma a ideia, e é a ideia que determina, sim, a atitude da palavra que vai nos comandar dentro da ação. O livre-arbítrio, por exemplo. Então, quando os nossos pensamentos estão focados nesse trabalho do bem, essa ressonância daquilo que eu estou me propondo a realizar, é o reflexo que em mim em tudo existe. É o sair dentro desse trabalho, onde a harmonia do amor que sinto ao realizar a tarefa é impregnado de todo esse campo de energia. Aí podemos ver a importância de tudo quanto nós estamos fazendo. Se assim percebermos, vamos aplicar um pouco mais do esforço, da perseverança, do amor, das vivências do Evangelho para lograrmos êxito nas nossas tarefas. É a confiança naquilo que eu trago dentro de mim como pessoa, como ser humano, e a confiança em Deus, nosso Pai, que tudo pode em favor de todos nós. Então vamos unindo essa vontade maior que é Deus, as nossas vontades pequenas ainda, para reforçar esse trabalho no bem. Porque é isso que vai nos ajudar, nos impulsionar para o nosso progresso. E aí, sem dúvida nenhuma, a vontade. A vontade, como nós sabemos que a vontade é ela que impulsiona. A vontade é a maior de todas as potências da nossa consciência, do nosso pensamento, do amor e da dor. A vontade, ela determina, ela é fator impulsionante de que devemos ter ciência para exercer, com o livre-arbítrio, logicamente, para lograrmos o positivo, as coisas boas, o acerto.
Então, dentro dessa vontade que eu me percebo que eu tenho, não a vontade, obviamente, essa caprichosa, mas a vontade de uma consciência reta, justa, honesta, no bem. A vontade, ela traz aqui, como Leon Denis coloca para nós também, e Emmanuel também vai nos falar nesse livro Pensamento e Vida, como departamentos. O departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações que acalentando o estímulo do trabalho. Se eu tenho uma vontade, essa vontade, ela é dirigida, coordenada, impulsionada através de uma vontade maior, que não é daquela que nasce do ego, do desejo, da simplicidade minha de querer somente pelo capricho, ela é conectada, né, com essa vontade que é a determinação dessa força que eu aplico, sem ser a força física, mas é a vontade, é a harmonia, é o desejo sincero, ela acontece. Vai acalentando e trazendo estímulos para nós. E aí o departamento da inteligência, dilatados os patrimônios da evolução e da cultura. É imprescindível. É um departamento que nós não podemos negligenciar. É o desenvolvimento da nossa inteligência. Não podemos jamais estacionar, paralisar, cristalizar. Temos que continuar avançando dentro do aprendizado. Por isso que não podemos jamais negligenciar o departamento do estudo. Porque ali está toda a nossa esperança dentro do nosso progresso. Despertar as nossas consciências para que, obtendo dentro da parte intelectiva, desenvolvendo a nossa moral e a nossa inteligência, possamos utilizar como ferramenta aplicada dentro da ação para podermos crescer. E aí, o departamento da imaginação, que vai mexer, obviamente, com a nossa mente, com a nossa consciência. E Emmanuel diz para nós que o departamento da imaginação, amealhados às riquezas do ideal, da memória, arquivando as súmulas das experiências e outras, ainda que define os investimentos da alma. O que ele quer dizer com isso, quando ele nos traz esse conhecimento desse departamento da imaginação? Ele vai nos dizer que através de todos os nossos arquivos da nossa consciência. Porque quem pensa é o espírito. Esse é o atributo do espírito, é pensar. Aí entra esse diferencial que falávamos, saber pensar. E aí a gente vai ver que é importante. E muitas vezes nós temos que mexer em todos os arquivos. Quantas vezes temos que lembrar e relembrar de fatos que ficaram lá atrás. E quantas vezes isso traz uma dificuldade. Puxamos pela memória, buscamos interagir e não nos recordamos de nada. Em alguns momentos, criaturas dizem assim, até é bom não lembrar de nada. Porque se fosse lembrar de fatos, obviamente, desagradáveis. Porque quando é fatos, né, felizes, alegres, nós nos sentimos bem. Mas quando a nossa memória, a nossa imaginação mexe ou nos remete a lembranças negativas e infelizes, nós começamos a passar por tudo isso. Então ele vai dizer que dentro desses arquivos, dentro dessas experiências, elas vão definindo, vai investindo no crescimento da alma. A nossa chance de, dentro do departamento da inteligência, utilizando para fazer a reciclagem, isso que Emmanuel nos remete a essa consciência. Vamos reciclando, né, os nossos pensamentos, porque não sabemos tudo, não somos perfeitos ainda, há um trabalho a ser feito, mas quando temos a consciência do dever que devemos realizar aqui na Terra, tudo se coloca e se faz mais fácil, porque eu tenho a ferramenta da inteligência, eu estou aplicando a minha inteligência ao meu favor, ao meu crescimento, as memórias arquivadas do passado, de outras reencarnações, que porventura possam servir nesse momento, que são desagradáveis, que nós chamamos de dores na alma, por exemplo, podemos buscar dentro do arquivo métodos, ferramentas que irão nos ajudar a amenizar as nossas dores ou saná-las, porque nós já sabemos o mecanismo a qual nós vamos utilizar. E qual seria esse mecanismo que eu me utilizo para, dentro do departamento dessa imaginação, que eu pudesse investir para o crescimento da minha alma? Qual seria esse? Um dos pensamentos, a sabedoria e o amor, como Emmanuel vai nos dizer logo mais, que são duas asas que vão libertar a criatura
Mas ela quer ser liberta para quê? Fazer o quê com a liberdade dessa consciência, dessa liberdade de alma, desse sentimento? Para quê? Para o crescimento, para o fortalecimento do espírito, nós sabemos. Fortalecendo a alma, nós vamos fortalecer uma parte importante e capital, que é a nossa consciência. A nossa imaginação, as criações ali que eu vou, que eu vou trabalhar, que eu vou fomentar, vai depender dessa inteligência aplicada. Porque muitos são inteligentes e aplicam a inteligência não tanto em coisas boas, nós sabemos. Quantas mentes brilhantes, capazes, estão trabalhando, fomentando criações mentais que, primeiro ponto, prejudica a si mesmo. E de contrapartida e extensão, a população, a maior parte das criaturas, nós sabemos que sofrem as ações de mentes perversas, doentias, nós sabemos. E o como lutar diante dessas mentes perversas que nós temos visto? Como é que nós vamos lutar? Com as mesmas armas? Não. Com o pensamento inteligente, que é o espírito, que é o princípio inteligente, utilizando essa inteligência com as ferramentas do bem. O amor vence sempre, nós sabemos. Então, toda a minha força que vou impulsionar dentro de uma firme, deliberativa vontade, dentro dessa convicção de crescer, de ser feliz e de fazer o bem e de me melhorar. Vai depender de mim. Somente de mim, essa vontade. Obviamente que a vontade, ela é dirigida por Deus, que é a vontade primeira, acima de tudo e de todos, está Deus. Nós, pequenas e simples vontades, devemos estar conectados com Deus, nosso Pai, obtendo toda essa energia dessa vontade superior, para que possamos realizar a vontade do Pai aqui e agora. Mais adiante, deixa eu ver se eu acertei aqui, Mauro. Vai nos dizer também Emmanuel, nesse capítulo, que a vontade, contudo, é um impacto determinante. Ele realmente determina a vontade, por causa do livre-arbítrio. Se não tivermos vontade, nada vai acontecer. O outro pode até insistir, pode até desejar, pode querer muito, mas se a criatura não quiser, não vai mover, não vai realizar nada. Parte da pessoa. É individual, é ímpar, é particular. Para a gente ver a extensão do comprometimento da vontade individual. Porque podemos interferir, interagir com a vontade do outro, mas nada acontece se ele não determinar ou não abrir para essa realização. Então, nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Que máquina é essa? De que capacidade de extensão ele está falando, se não da mente, né? Esse é o botão poderoso que vai decidir, faço ou não faço, realizo ou não realizo, quero ou não quero, estudo ou não estudo, conhecendo o espiritismo que já está aí começando. Começa ou não começa uma classe? Quem é que vai decidir pelo outro? Temos o direito? Podemos influenciar, mas não podemos decidir sobre a vontade do outro. Seria violar essa condição do nosso companheiro, do nosso irmão. Podemos aconselhar, podemos opinar, podemos levar uma ideia, podemos fazer o convite, mas não podemos decidir. Ele sai ou não da inércia e a movimentação dessa máquina chamada mente, todo um processo que envolve o nosso cérebro, depende da criatura humana. É ele que vai dizer sim, eu quero. Não, eu não quero. Somente ele pode dar a partida no exato momento onde a vontade por ele foi acionada. Que quando a nossa vontade é acionada por terceiros, a gente pode até ir, mas só vai o corpo, porque a mente, o espírito e o desejo permanece inerte. Nós sabemos disso. Quantas vezes nós estamos indo, não por querer, por livre vontade, do desejo de participar, de realizar, mas é porque o outro insistiu, porque o outro quer, ele acha que é bom. E se eu não for, ele não vai ficar feliz. Quantas vezes nós fazemos isso? Mas essa vontade da determinação de ser feliz, por exemplo, de crescer, de buscar o progresso moral e espiritual, dentro desse cunho moral e espiritual que a doutrina nos convida a refletir,
é particular, é da criatura. Podemos mascarar um desejo, uma vontade aqui e agora. E se não atendermos de coração, mente e coração, nada vai acontecer. Vamos passar essa encarnação passeando, transitando, mas crescer, pouca coisa vai se dar. Então, o cérebro é o dínamo que produz energia mental. Segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria, no entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que o comandam os problemas do destino. Olha só a importância quando Emmanuel nos convida a refletir dentro dessa energia mental que nós estamos produzindo diariamente. Nada escapa. O mínimo e pequeno, muitas vezes, pensamento tem, e nós sabemos que produz uma energia que é capaz de nutrir as nossas vidas, as nossas almas diariamente. Podemos ficar com um pensamento positivo dentro desse trabalho e podemos passar o dia recebendo os efeitos salutares desse pensamento, quando do bem, quando do amor. Quando estamos dentro da justa posição dos objetivos sagrados e divinos, é da fonte da vontade primeira, aonde vai fluir, aonde vamos estar conectados para podermos ali receber, né, essa energia que estamos produzindo também, que não é somente, e nós sabemos, do cérebro. Porque não é o cérebro que pensa, é o espírito, o princípio inteligente. Esse é o seu atributo, é o espírito que pensa. Então, quando ele vai dizer que, segundo essa reflexão que lhe é própria, no entanto, a vontade, que temos esse controle que a dirige, aí a gente para também e pensa um pouquinho. Porque muitas criaturas dentro dessa vontade, vontades alheias, terceiras vontades, entre aspas, e muitas delas dirigem sim, quando nós estamos dando aquela brecha, como comumente nós falamos, né? Deixando que outras vontades influenciem e comecem a dirigir a nossa vontade. Então, podemos perceber que tem alguma coisa errada aí. Porque se é de particular, se é singular, que essa vontade, uma vez reconhecida como propriedade individual, a identidade do que eu sei que eu sou, e como sou e por que sou, é porque me conheço. Quando eu passo a ser dirigido por outras vontades, nós sabemos que não, alguma coisa pode estar errada. Principalmente quando essa vontade, ela é negativa, ela é contrária ao amor. Então, nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino, das dores, da nossa dor e do nosso sofrimento. E aí nós vamos, né, parar e pensar. O porquê que eu estou sentindo isso agora? Essa vontade, antes eu não estava comigo, essa vontade. Eu estava bem, me sentindo bem, e agora me sinto enfraquecida, me sinto emocionalmente enfraquecida. Chorar, às vezes a gente começa a chorar do nada. Está ali alegre, sorrindo, brincando, e à tarde a gente está chorando, literalmente, com alguma sensação, com algum sentimento. E aí nós vamos fazer, né, uma avaliação do nosso mundo íntimo, dos nossos pensamentos. Aonde foi que eu deixei de acionar, de determinar a minha postura psíquica, mental? Aonde foi que eu deixei que alguma coisa me levasse para o lado negativo? E se eu tenho esse poder, como ele coloca entre aspas, de decidir, aí entra o mecanismo da ação psíquica, mental, de mudar de canal, mudar de estação, mudar de sintonia vibracional para poder modificar essa atmosfera mental. Então, nós temos que fazer isso constantemente. E muitas vezes, durante o dia, nós estamos ali lutando contra os nossos pensamentos, contra as energias que chegam até nós. Eu sei que não é minha. Como isso chegou? Eu vou trabalhar. Nós detectamos que será o outro, mas o objetivo primeiro nos dá elementos para poder avaliar. Se eu captei, é porque alguém me sintonizou com um pensamento desajustado.
Então, eu devo voltar toda a carga positiva, buscando a determinação da minha vontade de ficar bem novamente. E nós vamos conseguir, orando, pensando e agindo no bem, nos conectando com a espiritualidade. Nós vamos conseguir voltar à normalidade dos pensamentos e sentimentos, através de uma vontade de ficar melhor. E aí é o que Emmanuel vai nos dizer, a instrução, de se instruir. É importante. 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Todo esse instrumento dentro da vontade, do pensamento e das criações mentais produzidas por nós, devemos ter em mente que é imprescindível trabalhar com afinco dentro desse amor, dentro da ação da caridade, e de se instruir, compreender e conhecer as coisas espirituais. Que nós queremos, muitas vezes, compreender por vias indiretas, sem aplicar-se dentro dessa conduta da instrução daquele que se compromete com afinco e dedicação e, acima de tudo, responsabilidade pelos atos, né? Então, quando Emmanuel nos convida a essa reflexão, porque sem instrução, como é que o espírito cresce? Nós queremos aprender porque o outro ouviu falar, porque o outro disse, porque um está falando, a gente está aprendendo por vias indiretas. Sem um esforço aplicado de se colocar como aluno e ir para a escola da vida, para o aprendizado. E muitas vezes nós queremos, sim, o aprendizado mais fácil. Aquele que promove sem sacrifício, sem doação íntima, sem participação afetiva de nada. Aprender por tabela, como comumente a gente diz, né? Então, ele nos remete que essa instrução, ela é moral e espiritual. Devemos nos dedicar às causas nobres da vida, porque estamos falando da educação do espírito. A educação acadêmica devemos, né, nos colocar à disposição para receber, mas quem que promove essa educação da instrução do espírito? Se não pela nossa livre vontade e determinação de fazer a nossa alma, o nosso espírito crescer. Como a evangelização também, como as crianças irão desenvolver, conhecer todos esses objetivos dentro de um trabalho, se não há sendo feito com a criança esse trabalho de evangelizar. A casa espírita aqui está aí um manancial, é o berçário, é o pré-natal, nós temos visto isso, eu acho lindo, né? É o pré-natal dentro da casa espírita, começando a incutir valores nobres do conhecimento, da instrução espiritual e moral, que será um prolongamento, que será e vai ser dada continuidade, à medida que o espírito absorve as lições diárias, que serão conduzidas pelo amor divino, por uma vontade. Quando nós recebemos essa vontade e aceitamos dentro de nós, as nossas asas, né, começam a fluir, né, para esse crescimento. Por isso a evangelização, ela é importante, ela tem um papel fundamental nas nossas vidas. É uma responsabilidade de cada um de nós, pais, educadores, né, amigos, que estão envolvidos dentro do interesse da criatura, dentro do seu progresso, utilizar dessas 2 asas como ferramentas para o crescimento. E a evangelização é essa proposta que a casa espírita tem, que a evangelização traz, que nos remete ao nosso dever de cada um, embora não esteja ou não evangelizando ou não estão mais participando, mas é juntar, formar conjuntos que possam apoiar, reforçar os evangelizadores, porque é uma proposta de todos nós, é um interesse geral, comum de todos nós. Então, parte dessa célula número 1 dentro da casa espírita, a evangelização espírita infantil e juvenil também. E aí, ele continua dizendo dentro da instrução, a educação, disse o Cristo, brilhe a vossa luz. Né? Todos esses capítulos do Evangelho, a gente nos remete a algumas reflexões. E dentro desse capítulo, a educação é fundamental. A química, a física e a astronomia
demonstram que o homem terrestre mora em um reino entrecortado de raios. Nós estamos vivendo, respirando essa atmosfera, esses raios. Pensamento é energia, é criadora. Nós sabemos que um pensamento, ele pode edificar tanto quanto pode destruir uma criatura. Constrói e destrói à medida do meu interesse particular dentro do que eu proponho realizar. Quando nossos interesses, eu já me encontro dentro de uma condição elevada, os meus pensamentos devem estar condizentes a isso. Por isso, os benfeitores espirituais, eles nos ajudam dentro dessa interação, influenciando nos nossos pensamentos, dentro dessas energias, porque nós vamos demonstrar na prática quem somos nós. As nossas atitudes, as nossas ideias serão demonstradas na prática de tudo quanto eu sou, tudo quanto eu me fiz, de tudo quanto eu penso. É só olhar o antes e o depois. A gente vai ficar assim, principalmente quando antes de conhecer o Espiritismo e depois de conhecer o Espiritismo. A chave que abre para as respostas, conhecendo o Espiritismo, até vi o slide aqui anterior. Essa é a proposta de se autoconhecer também. Então, nós estamos vivendo essa interação dentro dos dois planos diariamente. Como eu me relaciono com o meu pensamento, com o pensamento do outro, dentro da casa espírita, dentro do lar, na sociedade. Como é que eu estou, travando essa relação? Que devemos parar e pensar. Então, quando eu atendo esse momento, quando Cristo disse, brilhe a vossa luz, ele acreditava piamente que temos sim essa luz e basta pela vontade dirigida, bem dirigida, a vontade positiva, divina, para que essa luz possa resplandecer no maior grau de luminosidade, atendendo às nossas necessidades morais, espirituais e físicas. Essa é a proposta de Emmanuel nesse livro, Pensamento e Vida. Porque o pensamento é força criativa, nós sabemos. E a exteriorizar-se da criatura que gera por intermédio de ondas sutis em circuito de ação e reação. Olha só como ele vai aprofundando. A mente humana é uma luz, é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-as, repetimos. Olha só, quando essa interesa desse pensamento, desse raio dentro do campo de ação, nós pensamos que os nossos pensamentos ficam só circundando a nossa cabeça, a nossa mente. Mas até onde pode ir um pensamento meu? Até onde ele é capaz de exteriorizar, de atingir? Aonde? Até onde podemos ir com esses pensamentos? Essa energia que eu estou emitindo, se ela é um espelho de luz, emitindo raios, assimilando-as, nós vamos repetindo isso como ondas, propagando e dando a impulsão, a depender dessa vontade, porque ela é criativa, ela é criadora. Então, tenhamos cuidado. Quando Cristo diz, orai e vigiai, sabia o que estava realmente dizendo. Conhece-se a pessoa pelas suas ideias, pelas suas ações, e a gente vai ver a força desse pensamento lançado sobre as ideias e as ações. E a gente diz, não sabia como você era capaz de tamanha coisa assim, assim. Então, esses pensamentos vão gerar consequência. Quando exteriorizado dentro das ações, eles vão trazer um benefício, quando positivo e negativo, pode fazer um conserto ou um estrago, a depender da impulsão, da vontade que eu lanço sobre o que eu estou fazendo. Um pensamento pode matar, nós sabemos. Através das energias negativas, nós sabemos que podemos danificar o corpo espiritual, o corpo físico a longo prazo, chegando e atingindo, a depender da persistência e da força do pensamento que eu lanço sobre o outro. Os pensamentos negativos, eles adoecem as nossas almas. Quando nós pensamos positivos, nós trazemos a saúde para o nosso corpo físico, espiritual e moral. E nós sabemos disso. Mas como ainda estamos envolvidos em tantas fraquezas,
Estamos dentro do processo do crescimento, da limpeza das nossas vidas, das nossas almas. Quando nós trabalhamos com essas energias positivas diariamente, é a medicação que nós estamos recebendo. O passe é a medicação que nós estamos recebendo. A evangelização, a leitura, o evangelho no lar, pensamentos positivos, ação no bem da caridade, são medicações que irão ser forças como luz refletindo na nossa vida, na nossa alma. Por isso eu preciso pensar em Deus diariamente. Eu preciso viver juntamente com essa vontade diariamente, com a espiritualidade, com os bons espíritos. E aí nós vamos ver como é importante o trabalho, o pensamento e vida dentro do trabalho. O Livro dos Espíritos nos traz essa máxima. Na pergunta 674, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Olha que bacana. Já pensou? Por isso que pensar dá trabalho. E como dá, né? Por isso que quantas criaturas gostariam de que tudo estivesse pronto. Todos os pensamentos, todas as construções psíquicas já estivesse tudo pronto, plasmando, né? Ninguém mais fala em nosso lar mais. Ninguém tá buscando outros caminhos, outras colônias, né? Então, a necessidade que nós temos que trabalhar para o nosso pensamento é lei da natureza. A civilização obriga o homem a trabalhar. Os espíritos superiores, eles atendem, né, essa parte aqui com naturalidade. Vê o trabalho como nós sabemos que é vital, de importância para o nosso progresso. E por que muitas vezes nós vamos a contragosto ainda, né? A gente não queria trabalhar, queria que tudo viesse prontinho, não podia fazer nada. Que maravilha, né? Então não teríamos graça de estar aqui. Pois se constitui de necessidade para a criatura. Então, esse é o nosso trabalho, dentro desse exercício diário que temos que fazer para modificar os nossos pensamentos, as nossas ações, modificar as nossas criações mentais, muitas ilusórias ainda, que não nos vai levar e nem agregar nada. E elas dão trabalho para desconstruir um mau pensamento, por exemplo, dá trabalho. Pois são fixações psíquicas que são vidas. Pensamento é vida. Então, quando nós temos que fazer um trabalho de reparação, de modificação desses pensamentos negativos, vai dar trabalho. Mas é necessário? É necessário. É importante? É importante. Por quê? Porque diz respeito à minha vida, à minha felicidade, o meu progresso. Então, a urgência se constitui a partir daquilo que eu sinto, o que é necessário, o que é vital para a minha felicidade. Então, eu lanço mão dessa proposta e eu vou trabalhar. Porque não haverá transformação e nem evolução sem trabalho. É a lei, é da lei. A sugestão que Emmanuel nos dá aqui, dizendo: nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Cada atitude da nossa existência polariza forças naqueles que nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à limitação consciente ou inconsciente. Olha só a lei de atração em tudo quanto nós também estamos falando, né? É que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Então, dentro dessa sugestão, dentro das nossas emoções, dos pensamentos, de toda a indução que nós estamos passando, vivenciando, interagindo, toda a nossa atitude vai polarizar forças com aqueles que a gente tem afinidades, com aqueles que nós temos uma vibração coesa. E aí é que nós vamos fazer uma seleção. É aí nesse trabalho dessas forças que vamos polarizar, do bem, obviamente, das coisas positivas, das ações nobres que estão e que podem nos ajudar nas modificações que nós devemos investir. É esse investimento que nós devemos fazer para o nosso crescimento. E porque muitas vezes nós polarizamos com forças negativas.
Fazendo um trabalho de autoconhecimento, nós vamos ver que está dentro da parte moral de cada um de nós, que precisa ser revista, avaliada, observada. E isso é a necessidade do trabalho, de se fazer, de se observar diariamente. É um trabalho. Porque observar o outro, observar as atitudes do outro é muito fácil. Observa-se a atitude de si próprio. Um trabalho dá trabalho. E a gente vai ver quanto nós precisamos de disciplina, de alto amor e de uma ajuda, muita ajuda espiritual. Essa é a nossa carência moral e espiritual. Por isso nós temos que polarizar dentro das forças positivas, enquanto estamos lúcidos, capazes, motivados pela ação do trabalho, dentro da ação da caridade, por exemplo. E aí vem a saúde das relações dentro dos pensamentos, das criações mentais. A saúde é assim, como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que produz em si o zelo ou a decídia das mãos que a manejam. É interessante a gente observar, isso comumente, corriqueiramente acontece dentro das relações quando estão adoecidas. O ciúme, a inveja, a mágoa, o ressentimento, o pensamento negativo, a maledicência, a fofoca, a inveja, quantas são energias negativas que fomentam, trazendo e prejudicando as relações. Quantos casais já não se separaram, já não ficaram em situações difíceis dentro dos conflitos, porque se deixaram influenciar por pensamentos e energias, né, contrárias ao amor, aderindo a essas energias, trazendo as doenças dentro das relações. E quanto dá trabalho para consertar uma relação, nós sabemos. Por isso que Emmanuel nos convida a essa reflexão diária. Dentro do trabalho da família, por exemplo, o evangelho no lar é um ponto de encontro, de equilíbrio de almas que buscam a terapia através do evangelho para trazer as gotas luminosas da harmonia, da serenidade, como medicação através da reflexão daquilo que está propondo a vivenciar a dois. E aí ele vai dizer, para que as nossas relações não adoeçam, devemos fazer um trabalho preventivo. Nós queremos deixar para consertar coisa na hora que já está praticamente para assinar o divórcio, por exemplo. Ou quando a situação já não tem mais jeito, cada um está indo para o seu lado e ficamos naquele desespero, querendo consertar coisas que poderiam estar, né, e deveriam ser evitadas se tivéssemos feito um trabalho preventivo. Orai e vigiai. Esse é o trabalho. Em que eu estou faltando? Por que eu estou sentindo estou sentindo nesse momento por exemplo, eu estou com vontade de me separar, estou com vontade de magoar o outro, porque nós sentimos esse desespero na nossa alma. Estamos desequilibrados. Então, sabendo que nesse instante influências negativas podem estar, né, inseridas, fazendo toda essa turbulência. E quando nós estamos vigilantes, temos essa capacidade de observar sem desespero e trabalhar dentro do reajuste possível. Orai e vigiai, disse Jesus, para que dentro das nossas relações conjugais, dentro das nossas relações família, amigos, possamos trabalhar. Porque tudo isso vai ficar muito evidente diante do meu comportamento, diante das minhas ações, quando eu não trabalho. E aí é o que nós vamos chegando para a nossa conclusão. O primeiro ponto, dentro da saúde, do desequilíbrio emocional que está na nossa mente. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Uma mente desequilibrada, ela vai produzir, obviamente, toda essa energia que vai prejudicar. Segundo, os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos. Nós emitimos, nós somos os primeiros a receber os efeitos. Depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas e depois instalando por todo o organismo, mental, emocional, espiritual e físico. Ou seja, está tudo dominado, está tudo contaminado. Por isso que o trabalho de prevenção, de se evangelizar-se, é esse o trabalho.
porque nós não sabemos quando seremos visitados por alguma influência que a nossa mente em desequilíbrio, por alguma razão, por algum motivo, possa acolher e atender como sugestão e nos adoecer. O estudo é um dos trabalhos preventivos para esses casos. E aí, pensamento e vida, amor, né? A definição de Leon Denis: o amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe, estabelecendo sintonia através do pensamento de amor. O amor tem essa capacidade de reequilibrar toda a nossa organização fisiológica. Nós sabemos disso. E por que nós estamos doentes muitas vezes? Será que não estamos amando dentro do que ele está propondo, essa definição? O que está de errado? Nós temos que fazer ali uma revista, né? Estabelecer sintonia através desse pensamento de amor. Não basta só saber e saber que está na mente, que ama. Essa energia, ela deve ser motivada, ela deve ser elevada a patamares alto para que eu possa formar uma sintonia de equilíbrio, para que todas as minhas células possam receber a medicação. São gotas diárias, dentro de um esforço, dentro de uma disciplina e de um autoconhecimento de si mesmo, para poder fazer todo um processo do próprio benefício de si e de contrapartida para o próximo. E aí, a lei de amor. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar todos os vossos irmãos. Proposta linda, viu? Possível. A todos os nossos irmãos indistintamente. É um desafio aí também. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. A lei de amor é o primeiro e mais importante preceito da vossa doutrina. Não tem como fugir a essa proposta. Por mais que queiramos amar a nós e a Deus e não amar o próximo, não estaremos cumprindo a lei na sua íntegra. Quando amamos somente eu e o próximo e Deus não, também não estamos atendendo a essa proposta na íntegra. Estamos como o quê? Juntos, unidos. Essa é a proposta. Não tem como ser feliz e o outro ficar ao lado, sofrendo, sem que eu possa me doar dentro dessa tarefa. A longo prazo, ele quer dizer, será longa essa caminhada. Agora, desistir desse amor? Nunca. Pois essa está sendo a tarefa de Deus, de Jesus, eternamente nas nossas vidas. Nós perguntamos a Deus, até quando vai me amar? Não. Para todo sempre. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Então, nós devemos ter em mente que nós chegaremos a esse patamar e é por isso que nós seremos reconhecidos se muito nos amarmos. E esse reconhecimento vai vir do pensamento aonde se começa a criar esse amor pelo outro. É um trabalho de transformação muitas vezes, de persistência sempre, de insistência de continuar sempre querendo amar. Se o outro não nos ama, o problema é dele. Nós continuemos a amar, a doar esse amor. Pois da onde essa fonte que é inesgotável, que é Deus nas nossas vidas, dessa fonte, através dessa vontade, nós vamos nos alimentar e alimentar todos aqueles que é a proposta de amar indistintamente a todas as criaturas. Esse é o nosso desafio. Mas nós vamos chegar, porque todas as promessas do Cristo se cumpriram, estão se cumprindo. E se ele disse que nós seremos reconhecidos se muito nos amarmos, está aqui um trabalho que precisa, e a urgência é nossa, de começarmos agora, enquanto estamos a caminho da luz, através de um pensamento luminoso que caiu e recaiu sobre todos nós quando nos criou Deus nas nossas vidas. A centelha divina, que ela possa se acender e reacender através das reencarnações, impulsionando a todos nós ao único objetivo de que aqui viemos, para crescer, para progredir e para sermos felizes. E que Deus nos abençoe hoje e agora e sempre.
Boa noite. Obrigada.